João identifica o Senhor Jesus como a palavra, como o Logos, o verbo, e também como a luz. Os versos 9 a 13, João considera como é essa luz e como que as pessoas aceitam ou não aceitam essa luz. Vou ler a partir do verso 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo o homem. Quem é essa luz? Essa luz é o Senhor Jesus Cristo. E o texto afirma que ela ilumina a todo homem. Portanto, ela é uma iluminação universal. Todo aquele que quiser ser iluminado será iluminado por essa luz. Continuando ainda, verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O que João está dizendo aqui? O Senhor Jesus veio para o seu povo, o Senhor Jesus veio para o povo hebreu. E o povo hebreu não o recebeu. Muitos do povo de Israel não receberam a Jesus como Cristo, como Messias. Queriam um Messias diferente, como nós já vimos. Queriam um Messias libertador nacional, não um Messias rei de um reino espiritual. Vou ler um comentário da nossa lição falando a respeito do apóstolo Paulo, quando ele trata desse mesmo assunto. Em Romanos 9 a 11, Paulo trata do mesmo tema trágico, o fato de que muitos judeus terem rejeitado Jesus. Mas o apóstolo Paulo não termina dessa maneira, irmãos. O apóstolo Paulo fala que muitos judeus e muitos gentios receberiam ao Senhor Jesus. E foi isso que aconteceu com a fundação da igreja cristã primitiva. Muitos judeus passaram a ser cristãos e muitos gentios também passaram a serem cristãos. Mas agora ele adverte, e você que era gentio, você que era grego, você que era estrangeiro, não pode agora se achar melhor do que os judeus. Veja, por favor, o verso de Romanos 11, 24. Pois se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais estes, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Paulo aqui está usando uma figura, a figura de uma oliveira, que está dizendo o seguinte: vocês estrangeiros eram de outras oliveiras bravas, e vocês foram cortados e foram enxertados na oliveira natural, na oliveira original, no povo de Deus. E ele diz assim: se vocês foram assim enxertados e agora participam da comunidade cristã, muito mais aqueles que já eram da oliveira original serão agora reenxertados nessa oliveira. E dessa forma, então, comporão gentios e judeus à igreja cristã. A igreja cristã que vem até hoje, a igreja cristã que já tem 20 séculos. Mas vamos continuando o verso 12 de João 9. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O que João está falando aqui, irmãos, João está dizendo o seguinte: você, quando recebe o Senhor Jesus, você se torna filho de Deus. Quando você crê no Senhor Jesus, você se torna filho de Deus. Nós ainda vamos considerar nessa semana o verbo crer. O verbo crer. O que ele significa, o que significa esse verbo crer, essa ação de ter fé no Senhor Jesus. Mas qual é a vontade de Deus? O verso termina lá dizendo assim: não é da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Isso quer dizer que nós nascemos espiritualmente conforme a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Vamos ver lá no Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. E ainda conclui: amando o Senhor teu Deus e dando ouvidos à sua voz. O Senhor Deus está falando assim: olha, eu estou propondo para vocês,
Duas coisas, somente duas coisas, irmãos, não há uma terceira alternativa. Ou você escolhe a vida ou você escolhe a morte. E o que o Senhor Deus diz aqui, estava dizendo aqui para o povo de Israel, lá no deserto, escolhe, pois, a vida para que vivas. Nesse sentido, irmãos, o prólogo de João, os primeiros versos de João e um dos últimos versos de João, concordam no seguinte sentido. Eles querem a vida, eles querem que as pessoas sejam salvas. Eles querem que eu e você sejamos salvos. Veja o texto da nossa lição. Aqui está a ligação entre o prólogo e a conclusão do Evangelho. Em João 20:31, o apóstolo explica por que escreveu o livro. Assim, a introdução e a conclusão do Evangelho formam uma espécie de unidade, apresentando conceitos relacionados que abrangem tudo e que está em ambas. Essa ligação aponta para o objetivo central do Evangelho. Qual é o objetivo central do Evangelho de João? Que as pessoas sejam salvas, crendo em Jesus como o Salvador. Salvação no Senhor Jesus. É esse o objetivo do Evangelho de João. E vamos recapitular agora João 20:31, que foi verso áureo, verso para memorizar da lição de número 1. Estes milagres foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Verbo, a palavra, e para que crendo tenhais vida em seu nome. A vontade de Deus para cada um de nós, qual é a vontade de Deus para cada um de nós? É que tenhamos vida através do Senhor Jesus Cristo. É que aceitemos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e pela graça nos apropriemos, pela fé nos apropriemos dessa graça que pode salvar a cada um de nós, que pode dar a vida eterna para mim e para você, pode dar a vida eterna para os meus queridos, para os teus queridos, pode dar a vida eterna para todos nós.